Olá, pessoal. Então, esse é o estudo das mensagens dos mentores. Esse é o primeiro vídeo que nós vamos estudar a mensagem de número 74, que foi ditada pelo Oikenas e que fala sobre a nossa jornada da transformação moral, nosso mundo exterior e nosso mundo interior. Então, todos podem dar um oi. Bom, vocês já conhecem todo mundo, eu, Jordelei e Fábio. Vou compartilhar a tela para passar uma parte da imagem. Saudações. Energética vos trago, uma vez mais, do mundo espiritual. Boa noite a todos, caros amigos, irmãos e filhos de Deus. É com muita alegria que nos reunimos uma vez mais para conversarmos, para aprendermos e para vivenciarmos os caminhos tão belos do aprendizado e da vida. A vida, quando olhada apenas pelo ângulo material, nem sempre apresenta um propósito claro, objetivo ou até mesmo justo. Encontramos os mais diversos meios de aprendizado, mas junto deles, os inúmeros processos que nos levam à descrença, à desunião, a desacreditar no tudo e no todo. Estudamos, buscamos, sofremos, choramos. Este é a perspectiva daqueles que vivem as dores proporcionadas pelas provações terrenas. Claro que na condição que nos encontramos, ainda de pequenos instrumentos, tanto da compreensão quanto do esclarecimento, não conseguimos enxergar ou projetar algumas poucas horas ou dias na nossa existência. Criamos inúmeros emaranhados de situações que nos amarram e nos prendem, como se fossem novelos de lã embolados. Ao olharmos com atenção, não conseguimos apreciar a beleza, o brilho ou a cor daquela peça, mas apenas os nós e as dificuldades que enfrentaremos. Este é um dos processos aos quais a humanidade ainda precisa enfrentar nos mundos de provas e expiações. Muito bem. Essa é a primeira parte dessa mensagem, né? Quem gostaria de começar? Eu posso começar no sentido de colocar a problemática, né? Não de falar exatamente o que o mentor quis traduzir com isso que ele falou, porque ele já inicia dizendo nós, né? Ele está se incluindo entre as pessoas que encarnam e ficam com a mente turvada, né? E eu acho que ele começou a falar isso porque a mensagem anterior ele falou sobre véu do esquecimento. Então ele enfatizou muito essa questão, né, do mergulho na matéria, de uma certa maneira nos confundir ou nos fazer turvar a visão.
de modo que parece que a matéria é tudo que existe, e que nessa ilusão, né, que a matéria é tudo que existe, a gente acaba se comprometendo com essa questão de vamos viver tudo que tem para viver, porque a vida vai acabar daqui a pouco, então eu tenho que queimar todas as fichas, né, eu tenho que fazer tudo que eu tenho para fazer agora, senão daqui a pouco eu não tenho oportunidade. E aí essa ilusão material acaba nos fazendo muito egoístas, porque é como se não tem como eu consertar o mundo mesmo, não tem como eu fazer tanta coisa, não tem como eu melhorar o cenário, né, do todo, então eu vou tirar o maior proveito que eu puder. Então eu acabo muito autocentrado e acabo muito fechado em mim mesmo, né, os meus objetivos equivalem e o propósito é eu ter o máximo de prazer que eu puder, né. Isso está bem alinhado com a questão que ele comenta aqui de a gente vivenciar ou ver a vida somente pelo ângulo material, né? E aí ele fala da questão de ter um propósito claro, né? Bom, a gente sabe, aí o Robson comentou da questão do véu do esquecimento, quando adentramos a matéria, a gente tem perde um pouco essas percepções que nós temos mais ampliadas quando estamos no mundo espiritual, né? E aí essas nossas percepções vão limitadas, não permitem que nós tenhamos uma visão mais verdadeira daquilo que a gente veio fazer aqui, né? E o propósito da vida, ele acaba se tornando algo superficial, como o Robson está comentando, ao invés de eu focar, né, no meu interior, né, em tentar entender um pouco como que eu sou, o que eu estou sentindo de acordo com aquilo que a vida está me trazendo, né, eu só simplesmente vou andando sem muito critério, vou escolhendo coisas, fazer coisas aí, né, para viver a vida o máximo que eu puder, aproveitar o máximo que eu conseguir para não, porque daqui a pouco já vai acabar, né? Então essa visão materialista da coisa nos limita sempre, né? E por isso a importância de nós olharmos para dentro, focarmos sempre no nosso interior, focarmos na nossa melhora, que a gente vai passar por processos de limpeza emocional mesmo, de catarses que falam, mas a importância disso é para a gente poder ter uma visão mais ampliada daquilo que a gente perante a vida e perante o universo, né? Nós somos centelhas divinas e nós temos um propósito aqui de também espalhar paz, espalhar luz, espalhar conhecimento, espalhar tudo aquilo que a gente tem de virtude também, né? Senão a vida não tem realmente um propósito definido, né? Sabe, eu converso com muitas pessoas, né, toda semana. E é impressionante quando essas frases do Ekenaz, elas começam a fazer um sentido muito grande. Porque às vezes a gente olha para nós com um olhar mesmo de que o mundo ao nosso redor está com problema. E a gente tenta corrigir os problemas. Depois tem um outro pessoal, uma outra turma que olha apenas se vendo o problema. E também não conseguem sair do lugar, porque tudo o que fazem acabam sendo impedidas pelo processo de se achar o problema de tudo. Então, o Ekenaz, ele vem e nos traz exatamente o termo que ele usa, esse emaranhado de emoções, mostrando o conflito grande que hoje nós estamos enfrentando, que por vezes fugimos de nós e que por vezes fugimos das pessoas que estão perto de nós. Só que esse fugir dos outros, por vezes, pode me parecer que é uma fuga nossa também. Porque quando nós estamos diante do espelho, e isso a espiritualidade nos fala muito, né, de que nós enxergamos no outro a nossa imagem refletida. Então, nós encontramos nos outros o problema que vemos em nós.
E claro que isso é muito complexo, mas o Ekenaz vem e nos traz a reflexão de que tudo está correto, de que o véu do esquecimento que estamos mergulhados está correto, de que faltarmos com algumas lembranças está correto. Hoje cedo eu conversei com uma pessoa que está bastante perdida na questão de dar sequência na vida. E só que convivendo, né, com aquela conversa, acompanhando aquela conversa, se percebe nitidamente um conflito físico-espiritual. Ou seja, os dois lados da mesma pessoa se confrontando. Eu não sei se isso fica fácil de ser compreendido por vocês, mas quando a gente se olha como tarefeiros, como compromissados, encontramos problema. Mas daí nós olhamos para a parte física, material, que é do estudo, do intelecto, nós também encontramos problemas, porque um diverge do outro. E aí, esse grande emaranhado é o que nós precisamos puxar. Fio, é um único fio, na verdade, para desfazer o nó. E o Ekenaz nos traz essa reflexão, não só nessa palestra, como em muitas outras, mostrando a importância que nós temos para o todo, para o universo, para o sistema, para o trabalho, para a família, para os amigos, né? E fazendo com isso que a gente aprenda apenas a amar e a respeitar qualquer uma das situações. As situações que a gente vive no momento e as situações que poderemos ou temos criado ao longo dos dias. Com esperança, com paz. Eu acho que, pegando o gancho sobre isso que você falou do emaranhado, né? E com o início do texto que ele falou sobre visão materialista, eu acho que essas reações nossas que acabam levando para o emaranhado tem muita relação com aquela ideia que vem desde lá do Kardec, que os nossos grandes problemas são orgulho e egoísmo, né? Então, quando a gente tem a visão muito material, o nosso egoísmo faz a gente querer tudo para a gente mesmo e reclamar das coisas, né? Então, vai desde a queixa, essa coisa do, hoje está chovendo, eu queria sair, eu perdi o ônibus, né? Até aquela coisa da inconformação mesmo, né? Nossa, isso é impossível, como é que Deus deixa acontecer uma guerra na Ucrânia, como é que Deus deixa a criança passar fome? Então, aquela coisa do eu criticar muito, né? E ficar muito queixoso, né? Aquela coisa da reclamação. E para o lado do orgulho, isso, de uma certa maneira, na outra ponta, né, que eu já comecei a falar, é de achar que Deus está errado, de achar que as coisas tinham que ser do jeito que eu acho, porque eu sei mais, ou porque eu sou melhor que os outros, então eu tinha que receber mais, né? Então, do tipo assim, não, justo eu fiquei doente, eu que ajudo, e fulano de tal, uma pessoa super má, que joga lixo na rua, e ele que devia estar doente na cama do hospital, né? Daí para frente, a gente faz isso muito, de julgar os outros e de achar que a gente tinha que receber mais ou que o outro está bem de vida e não devia ser assim. Então, essas duas reações que a gente faz muito, né, da queixa e da inconformação e desse orgulho de achar que a gente está acima do bem e do mal, mostra muito essa visão materialista que a gente ainda tem e vai criando, à medida que a gente vai emitindo as queixas ou vai emitindo os julgamentos, né, a gente vai criando esses novelos e vai se enrolando, porque quanto mais eu repito, mais eu acredito naquilo. Aí tem uma hora que na minha cabeça aquilo vira verdade, né? Do tipo assim, eu sou melhor que os outros, eu merecia uma coisa melhor e eu não devia estar aqui, né? E Deus não está enxergando, então tem alguma coisa muito errada e eu vou ficando preso nessa teia dessa visão de que eu sou o centro e eu tinha que ganhar mais ou que eu sou melhor que as outras pessoas, né? E aí tem a questão que a gente escuta, né, que uma mentira repetida várias vezes, ela se torna uma verdade, né? E a gente vai repetindo essas questões para nós, que eu preciso disso, eu tenho merecimento daquilo porque eu tenho que ter.
eu sou melhor, eu sou o mestre disso, o mestre daquilo, eu tenho competência mais do que o outro, né? Não, né? Ninguém é insubstituível, mas aí é que tá, a gente vai se enovelando nessas situações, nos mergulhando cada vez mais no orgulho, no egoísmo, nas outras imperfeições derivadas deles, né? E a gente vai se fechando nesse mundo mesmo, né? Nesse emaranhado, e aí depois, para tu desenovelar isso, às vezes é bem trabalhoso, porque são questões emocionais, são questões mentais, né? Que vão se aprofundando nesses emaranhados, e aí tu acaba, às vezes, depois, para fazer o trabalho inverso, né? De aí desenovelar essas dificuldades e ir fazendo de novo despertar a tua luz interna, que sim, eu tenho que viver com mais fraternidade, eu tenho que amar mais o meu próximo, né? Não só pensar em mim. Então, esse trabalho, assim, é bem dificultoso. Eu passei por esse período, assim, né? Tempos atrás, de ter que me desvencilhar de algumas coisas. A gente está sempre fazendo isso o tempo inteiro. Então, é bacana a gente sempre tentar se perceber para ter mais facilidade naquilo que a gente precisa melhorar. É interessante, né? Quando falava isso, eu lembrei de um filme chamado Todo-Poderoso, onde o Jim Carrey ele é convidado a ser Deus, porque Deus quer tirar férias. E aí, nesse processo, ele começa a dar conta de todos os gostos e as coisas que ele queria para ele. Então, ele começa a se beneficiar. Um carro, né, com estacionamento que ele achava que merecia. Ou seja, essas pequenas coisas que ele achava que era justo e que ele agora, como todo-poderoso, caberia a ele. Porém, as consequências disso vieram que ele começou a ter que escutar as preces de todo mundo. E ele, sem paciência de escutar os pedidos dos outros, ele resolveu dar um ok geral. Todo mundo vai alcançar tudo que pedir. Né? E aí as financeiras quebram, os bancos quebram, as loterias quebram, porque todo mundo ganhou na loteria. Né? Mas tem uma cena que é incrível, que é um momento que ele quer fazer uma noite romântica para a esposa dele. Então ele vai e olha a lua e ele quer ter a lua, aquela lua linda, assim, só de fotografia, né? Muito mais próxima da Terra e tudo. Ele vai lá e puxa a lua para que do quarto dele a esposa possa olhar aquela lua linda. Só que no dia seguinte ele se dá conta que deu tsunamis, deu maremotos, né? que estragou todo um outro sistema. E esse é um dos pontos aos quais a gente precisa ver muito a questão do bom senso e do que realmente a gente quer. Porque sonhar não é errado. Né? Na verdade, sonhar ele é o passo principal para a gente conquistar alguma coisa. Sonhar com uma condição financeira nos fará correr atrás daquele trabalho para que o resultado seja aquele sonhado, né? Ou seja, é o resultado, né? A consequência. A consequência será ganhar bem pelo trabalho e pelo sonho. Mas quando a gente começa a querer pôr as nossas vontades sobre as outras, nós vamos criando inúmeras conexões perniciosas, destrutivas, desequilibradoras, e que vão minando tudo ao redor. E aí o resultado depois é como corrigir os maremotos, como corrigir a influência das águas nas plantas ou tudo. Ou seja, eu aproximar a lua de mim. E sabendo que a lua interfere em tudo, no plantio, na colheita, nas chuvas, nas marés. Né? Então, um simples ato de embelezar algo desestruturou um todo. Agora, qual é a lua, né, que o Equenaz nos faz pensar que está em desequilíbrio em nós? Qual é a lua que nós puxamos para perto de nós, que está gerando alguns desequilíbrios? Porque a gente vê os desequilíbrios. Mas qual é a lua? E isso ele nos fala
que é dos sentimentos, das emoções e do estado negativo em que nós nos olhamos e desacreditamos nas nossas potencialidades. Muito bem. Eu acho que isso descreve bem o que ele fala nesses 3 primeiros minutos de mensagem. Depois voltamos para a segunda parte do estudo, que ele vai começar a explicar como desenovela a história, né? Como a gente acaba com o novelo que está nos prendendo. Até a próxima.